A meteorologia para o crime do ex-presidente. Está no banco dos réus e muita gente, os americanos, hoje o Times traz uma matéria imensa explicando sobre o que é esse julgamento. É sobre hush money, que é suborno, a grana que foi mandada para silenciar a namorada pornô, se é sobre a falsificação de documentos ou é sobre interferência na eleição. Aí, você quer responder? Eu respondo, tá difícil de entender mesmo. A manchete que o levou a julgamento era sobre falsificação dos documentos relacionados ao suborno da Stormy Daniels para esconder um escândalo sexual. Acontece que a história que o juiz está comprando é a história da promotoria, que é diferente, é uma história que diz que é de falsificação de documentos que escondem não apenas a relação dele com Stormy Daniels, que poderia impactar negativamente as eleições, como também outros 3 crimes que são relacionados são crimes financeiros relacionados à campanha eleitoral, que é muito grave, e todos os outros relacionados à eleição de 2016. Então, esse é um caso muito mais interessante, muito mais cheio de suco para o juiz trabalhar e para ver o que, assim, como diz o Trump, para a gente ver o que vai acontecer. Muito mais do que escândalo sexual. Então, em resumo, é sobre interferência na eleição de 2016. E violação financeira da campanha eleitoral também. São essas duas coisas relacionadas à eleição. São 2 coisas relacionadas à eleição de 2016. O resumo é interferência na eleição de 2016. Foi o que o juiz está dizendo. Então, na verdade, ele desviou dinheiro de campanha para violação financeira de campanha. A Stormy Daniels, né? E depois falsificou os documentos. Ele encobriu isso com uma fraude contábil. Exatamente. Então, relacionadas. Exatamente. Então, essas 2 coisas. Mas o mais importante vai ser condenado? E se for, o que vai acontecer? Bom, previsão é com você. Eu tenho uma outra pergunta antes disso. O juiz está mandando ele calar a boca. Aí uma hora eu falo, não calo. O que você faz? Você manda o Trump. Você acha que o Trump pode ser preso com mais 12 agentes do serviço secreto juntos? Deveria. Não, tirando os agentes secretos, ele deveria, porque ele não poderia responder assim para o juiz. Se ele quer. Se ele quer a provocação, se ele fizer a provocação, quer ser preso. É possível até que, segundo o Caio que está lá aflito lá para falar, que ele queira ser preso. Que isso pode ajudar na campanha dele. Né? Agora, por que os nova-iorquinos, especialmente, tanta gente detesta o Trump, mas os nova-iorquinos detestam ainda mais? Por quê? Você sabe que tem várias teorias sobre isso, né? Eu leio sobre isso há muito tempo, Lucas, e tem uma coisa muito interessante que diz: nova-iorquinos odeiam Trump porque eles são iguais, são farinhas do mesmo saco. Todo mundo rude, é grosseiro, atropela quem passa na frente, não pede desculpa. Então é a cara de Nova York e a cara de Trump. Mas disse também que é muito pelo fato de ele ser um elitista, ele odiar outras culturas. Nova York é um grande caldeirão de culturas aqui. Ele nem consome comidas de culturas distintas, ele gosta da comida americana, ele fala sobre isso. E tem uma outra questão que é do fato dele ser um WASP, né, que é o branco anglo-saxão protestante que se meteu onde não devia. Ele se meteu de uma maneira meio sórdida no mercado imobiliário, que é um mercado que é dominado pelos judeus. Então os judeus nova-iorquinos também não gostam do Trump por conta disso. Eles chamam o Trump daquela mosca que fica no adubo e não do cara que aduba o mercado. Ele não ajuda o mercado, ele atrapalha, dizem. Então tem várias razões, né? Essa parte racista é complicada porque... É muito complicada. A fina flor de Nova York, aquelas 400 famílias que mandavam na cidade, na vida social, essas famílias não tinham judeus. Não. Essas famílias eram anglo-saxões. E essa família, que tem muitos remanescentes, tem um monte de descendentes aí, eles rejeitaram, porque o Trump tentou entrar nas festas. O Trump é estrela, recebeu né? os convites e ele foi e acharam o Trump tão cafajeste. E cafona, acharam ele cafona. Mal vestido, com mania de dourado, de cabelo cenoura, então, água de salsicha. E nunca mais convidaram. E ele foi excluído. E ele é muito ressentido, por isso é que ele optou pela terra do Caio. E o Caio, você aí na Flórida aí, você da sua janela, o Diogo vê
o jogo vê a Croácia. Você aí vê trumpista aí na praia? Por que o pessoal da Flórida gosta do Trump? Primeiro, eu estou preocupado. O que eu estou vendo aqui é o seguinte: no condomínio do lado, veio um alerta aqui do meu prédio que tinha um crocodilo solto. Né? Eu espero que foi capturado, ou que pelo menos o crocodilo foi para Mar-a-Lago, que fica só 1 hora daqui. Então ele invada Mar-a-Lago. Então, eu vejo muito trumpista, assim, porque eu acho que isso é a Flórida hoje em dia, né? E um dos motivos é que o Trump foi normalizado por parte da sociedade americana, sabe? O julgamento dele não comove, as barbaridades que ele fala não ofendem mais, ele não ultraja mais uma parte do país, e é um processo que precede ao próprio Trump. Vamos lembrar, a gente estava no ar há tanto tempo esse programa, no ano 2000, quando o Bush foi eleito, e a decisão foi na Flórida, a diferença de votos populares na Flórida foi de 537 votos a favor do Gore. E daí teve a recontagem. Hoje, eu vi as pesquisas, o Trump dá uma lavada no Biden, algumas de 2 dígitos, ou seja, a Flórida não é mais um swing state. A Flórida hoje é a capital maga do país. É um estado realmente, mais do que republicano, é um estado trumpista. E o Trump foi absorvido pela sociedade aqui, junto com os crocodilos. Muitos banqueiros americanos estavam financiando, e ricos americanos estavam financiando a campanha do Trump. Depois se afastaram deles. E ele pagou as contas, estava usando o dinheiro, contribuição pequenininha, $20, que pagou os advogados dele, era uma baba de dinheiro. Agora os ricos estão voltando. Por quê? Porque com a saída da Haley, que ali disputava com ele essa geração, essa captação de caixa, ficou só ele e, bem ou mal, tem uma grande chance dele vencer. E o empresário vai onde está o poder. Os empresários são a favor de um populista ou ele é um populista fake? Não, na minha opinião é o seguinte, é só puro interesse. O que o empresário faz? Ou ele adota um caminho e coloca as fichas lá, ou ele acaba investindo nos dois. Então, o que eu sinto é, o dinheiro vai onde está o poder e existe uma chance real que ele vença. Não tinha como não patrocinar e apoiar a campanha dele e não estabelecer um link. São todos? Não, mas seria natural ele ir recuperando e gerando essa arrecadação conforme a coisa vai se aproximando das eleições. Mas eles estão apostando no Trump? Estão apostando. Mas tem ricos... O empresariado, em geral, ele é muito mais republicano do que democrata. Certo. É que, em geral, o empresariado não gosta do Trump. Ah, pois é. Mas já que é o Trump que está lá, tem que dançar a música. Mas tem um grupo de ricos empresários que são a favor do olhar para o clima, por exemplo, que estão pressionando o Kennedy para sair, porque ele atrapalha o Biden ganhar, né? Ele atrapalha a corrida do Biden.